essa valorização do dólar, ela prejudica bastante a economia brasileira, né. Ela sabota a economia brasileira. Um câmbio a 6,27, ele gera inflação, né, porque você vai estar importando uma série de insumos, de máquinas e etcétera, mercadorias para o Brasil com preço maior. Então a pior coisa que pode acontecer é a subida da inflação, porque aí o Banco Central tem todos os argumentos para aumentar a taxa de juros. Aí você derruba a economia. Então, eh, quem começou essa história foi o Roberto Campos Neto. A partir de abril, ele começou a fazer uma campanha dizendo que o ajuste fiscal do governo não era satisfatório, o governo não estava tendo uma gestão adequada, uma gestão fiscal adequada e, portanto, eh, a dívida pública ia continuar subindo. Bom, isto e aí ele começou a instigar o mercado a dizer: "Olha, vai ter então, vai subir o câmbio, vai sair capitais do Brasil, porque eles não vão confiar na dívida pública brasileira e tudo mais". Ele conseguiu criar esse movimento, né, de saída, né, não foi só ele, é verdade que também o dólar se valorizou em outros países, mas, no Brasil, isto foi exacerbado por essa criação de expectativas negativas, tá certo? E aí a coisa foi caminhando, né, e agora, nesse interim, o Banco Central deixou solto, deixou correr solto, não fez nenhuma intervenção. O Banco Central começou a fazer intervenção no câmbio 4, 5 dias atrás só que ele começou, quando o câmbio já estava acima de 6, não é. Então, se ele tivesse começado a fazer em abril, eu não me lembro quanto estava o dólar exatamente, mas devia estar 5,60, 5,50, alguma coisa assim, devia estar. Se ele começasse a fazer, ele dava uma sinalização que o Banco Central não ia permitir que houvesse uma ascensão do câmbio, né. E ele deu os a o se deu o sinal contrário, ele falou: "Não, eu não vou fazer intervenção no câmbio", né, e o mercado aplaude. Bom, então ele falou: "Olha, o mercado o câmbio está ao sabor de vocês". Aí você cria aquele efeito manada, né, porque todo mundo sabe que o câmbio então vai valorizar, porque o Banco Central não vai intervir, e todo mundo se posiciona para ganhar, porque tem muita gente que ganha, né. Quando você faz operações de compra no mercado futuro, você está ganhando, né. Então, eh, então se criou esta corrente e o Banco Central só foi começar a atuar agora, quer dizer, menos de uma semana atrás, e é mais ou menos aquela história, né, quando você tem um tumor pequeno, né, você consegue facilmente controlá-lo, né. Você tira o tumor, usa quimioterapia ou faz uma cirurgia. Mas quando você deixa o tumor crescer a partir de um certo tamanho, aí fica mais difícil controlá-lo, né, porque já tem um movimento instalado de capitais, e são, lá fora, posições do mercado de derivativos de grandes fundos, né, nesse sentido. Então, eles conseguiram criar uma espécie de crise cambial. É mentira que esse câmbio é o maior que nós já tivemos, né, porque o pessoal compara com 2002, quando, o dólar chegou a 4 naquela ocasião, só que 4 daquela época, R$ 4 daquela época, seriam R$ 8 de hoje. Então tem manchete aí errada, né, o valor de maior taxa não é verdade, né. Você tem que corrigir pela inflação, aqueles 4 são 8, mas não deixa de ser um patamar elevado de câmbio e, como eu disse, faz um grande estrago. O Roberto Campos, ele jogou o país num círculo vicioso, que é assim, sobe o câmbio, né, sobe o dólar, né, causa uma inflação e, de fato, se você mantiver esse dólar nesse patamar, você vai causar inflação. O IGPM, que é o índice de inflação que capta principalmente câmbio, né, ele já está detectando uma alta, né, e aí você confirma que tem que subir muito o juro, né. Então está criada aí uma camisa de força para o governo Lula, né. E foi o legado que o Roberto Campos está nos deixando, né, e ele já nos deixa uma previsão de uma subida de juros estratosféricas. Ora, veja, que a dívida pública ia crescer um pouco no Brasil, isso estava dado, não tinha milagre. A única maneira de impedir que a dívida que foi criada, diga-se de passagem, nesses últimos 10 anos, tá certo? É uma dívida dos governos Temer e Bolsonaro, né, diga-se de passagem, eh eh, essa dívida só cresceu com a política ortodoxa de cortar gastos e tudo mais, a dívida cresceu, porque eles acabaram com o crescimento, né. Então dívida sobre PIB, o PIB não cresce,
a dívida cresce um pouco, né? Então, o que nós temos a situação agora? O que está impulsionando a dívida é os juros. Esse juro que, se for a 14,5%, não só vai ser um desastre econômico, porque vai inibir o crescimento na véspera da eleição de 26, vai inibir o crescimento, como vai criar, vai impulsionar a dívida. O principal impulsionador da dívida é o pagamento dos juros, né. Esse pagamento dos juros, esse volume dos juros, o ano passado foi mais de 6% do PIB, né. Este ano deverá ser mais do que isso, vai fechar em torno de 7% do PIB. Então você veja, quem é que causa a dívida? O governo vai fazer um déficit de 30 bilhões este ano, é o que ele se compromete e vai cumprir. 30 bilhões são 0,25%, que é aquilo que a meta de primário permite. A meta de primário diz: "Ó, você vai fazer um déficit zero, mas você tem uma margem de 0,25. Então, se fizer 30 bilhões, você vai ter que estar cumprido. E aqui o governo se comprometeu no arcabouço fiscal. Agora, quanto vai ser a dívida? Quanto vai ser os juros da dívida? 600, 700 bilhões. Então são 30 bilhões e 700 bilhões. Quem que aumenta a dívida? É os juros. E aí se criou uma situação em que o ano que vem, se de fato os juros for para 14,25, 14,50, como quer o mercado e como está se preparando o mercado, vai crescer mais de 7%. Então, o ano que vem serão 800, 850 bilhões de despesa, isso é uma despesa. Então, mesmo que o Haddad faça e vai fazer o ano que vem déficit zero, a dívida vai crescer, mas ela cresce por causa dessa taxa de juros. Essa taxa de juros reduz o crescimento, não, reduz o denominador, né, porque é dívida sobre PIB, né? Você reduz o denominador e aumenta o numerador, e aí a dívida sobe. Agora, isso significa que ela está fora de controle? Não está fora de controle. Não há risco nenhum para quem investe nos títulos brasileiros, né. Essa dívida, 90% é uma dívida em reais, e o governo pode simplesmente ele tem como pagar essa dívida tranquilamente, ele rola a dívida, ainda mais com esse juro alto, todo mundo quer comprar título público, que vai ganhar muito, então ele não perde o controle da situação, de jeito nenhum. Então, se criou, digamos, eh, um terrorismo que é parecido com o terrorismo que havia em 2002, né, quando o Lula, podia ganhar a eleição e ganhou a eleição, havia o terrorismo dizendo: "O governo Lula vai acabar com a economia, vai destruir tudo, não vai pagar dívida e tudo mais". Você antecipou 2026 para agora. E mesmo porque, agora o que acontece? O Roberto Campos vai perder a presidência do Banco Central, né, porque o grande trunfo do mercado era que o Banco Central estava, de certa forma, controlando a economia. Ele está mandando na economia, ele está mandando na política fiscal, que ele está dizendo: "Olha, vocês não podem aumentar subsídio, você não pode aumentar gasto, você tem que fazer esse resultado", né. E com digamos, uma arrogância impressionante. Se vocês olham a a a ata da a ata do Banco Central, a ata que justifica o que aconteceu, a subida de 1%, a ata é arrogante, diz: "Olha, o governo não fez isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer política", ou seja, é o rabo controlando o cachorro, o rabo, a política monetária controlando a política fiscal e e controlando o país. Então, esse é o grande problema que temos, o grande desafio que temos pela frente.